Atualmente, é difícil acreditar que a televisão era um artigo de luxo e que a imagem era somente alguns chuviscos difíceis de decifrar. Mas o tempo passou e, assim como outros meios de comunicação, a televisão ganhou a preferência do mundo inteiro, pois a tecnologia evoluiu e o preço diminuiu. A televisão dita regras, lança tendências e é a queridinha da sua casa há mais de 80 anos. Está na hora de conhecer um pouco da história do eletroeletrônico que mudou o mundo e ajudou a interligar continentes. No programa de hoje você vai ver a introdução da cultura, esporte e do jornalismo internacional no meio de comunicação mais difundido da sociedade. Boa noite. A televisão contou com o trabalho de vários pesquisadores ao longo de anos, até estar pronta para transmitir seus sinais aos telespectadores. Como a televisão foi desenvolvida por várias pessoas em diferentes lugares do mundo, não há um consenso acerca da primeira transmissão oficial. Mas em 1927, em Nova York, houve uma transmissão para apenas um grupo de pessoas. Já na década de 1920, as primeiras celebridades começaram a surgir e a fazer muito sucesso. As imagens, transmitidas nesse ano, eram de baixíssima resolução, tendo em vista que eram de aproximadamente 60 linhas. Hoje, as televisões analógicas têm resolução de aproximadamente 480 linhas. A década de 1930 serviu para a lapidação da televisão. Eventos como a Segunda Guerra Mundial, de certa maneira, ajudaram a alavancar o desenvolvimento dos aparelhos e tecnologias de transmissão. Já no ano de 1936, a coroação do rei Jorge VI é considerada a primeira transmissão ao vivo da história da televisão e assistida por mais de 50 mil pessoas em Londres, na Inglaterra. A repórter Ana Beatriz Garcia irá nos contar mais sobre o jornalismo internacional. A partir do século XIX, com jornais já consolidados na Europa, nos Estados Unidos e em determinados países, como o Brasil, e com as inovações nas telecomunicações, como o telégrafo, as notícias do estrangeiro ganharam um novo impulso. Começaram a ser formadas as primeiras agências de notícias, inicialmente como associações entre jornais para cobrir eventos de grande relevância, como guerras e revoluções. Os primeiros conflitos a receber ampla cobertura jornalística foram a Guerra da Crimeia e a Guerra Civil Americana dos Estados Unidos. Há dois tipos de reportagem que podem ser feitas no exterior: o trabalho de correspondência estrangeira e do enviado especial ao exterior. Embora haja semelhanças entre ambos, as diferenças se dão no cotidiano do trabalho e da produção de material para seus respectivos veículos de imprensa. O primeiro programa transmitido pela TV brasileira chamava-se TV na Taba, apresentado por Homero Silva. João Pedro Godoy traz mais informações sobre esse e outros aspectos culturais na TV. A introdução da cultura na mídia televisiva ocorreu quando, em 1950, TV na Taba, apresentado por Homero Silva, foi o primeiro programa transmitido. Teve a participação de Lima Duarte, Hebe Camargo, Mazzaropi, Lolita Rodrigues, do jogador Baltazar, entre outros. Logo na estreia, a TV brasileira teve de mostrar seu poder de improviso. Eram apenas 2 câmeras e horas antes do começo da transmissão, uma pifou. Ainda assim, o diretor Cassiano Gabus Mendes decidiu ir ao ar, mesmo só com uma câmera. Em 1951, Sua Vida Me Pertence, a primeira telenovela brasileira, vai ao ar. Escrita por Walter Foster, eram 2 capítulos por semana, transmitidos pela TV Tupi. Alguns anos depois, o sucesso da TV já era tanto que o mercado publicitário investiu pesado. Em 1956, as 13 emissoras de TV de São Paulo arrecadavam mais que as 13 emissoras de rádio. O Ministério das Comunicações, em 1971, baixou o decreto que regulamentava 3 minutos de comercial para cada 15 minutos de programação. E nesse mesmo ano, a novela Meu Primeiro Amor, da TV Globo, lança o merchandising, com o lançamento de uma nova linha de bicicletas. No ano de 1973, o programa Caso Especial Carnê de Baile, da Globo, marca o início das transmissões de programas com imagens coloridas, enquanto Bem Amado, também da TV Globo, estreava como a primeira novela colorida. Em 1980, já existiam no Brasil 106 emissoras comerciais e 12 estatais. No dia 3 de fevereiro deste ano,
acaba oficialmente a censura do telejornalismo. No ano de 1982, é suspensa a censura prévia aos noticiários e à programação da televisão. Em 30 de julho de 1990, acontecem as primeiras concessões de TV a cabo no Brasil e, ainda nos anos 90, a Rede Globo atingiu 99,84% dos 5.043 municípios brasileiros. Ou seja, a televisão estava praticamente atingindo seu máximo alcance no país. Nos anos 2000, surgem a TV digital, reality shows e a interação da TV com a internet. Internet essa que promete tirar da TV o posto de maior meio de comunicação em massa no país e, com isso, influência na formação e bagagem cultural dos brasileiros. 200 aparelhos de TV foram importados e distribuídos por Chateaubriand pela cidade, uma maneira de atrair o interesse do público, cuja grande maioria ainda não possuía aparelhos em casa. As transmissões ocorriam das 18 às 23 horas e grande parte dos profissionais que iniciaram a produção de TV no Brasil foram provenientes do rádio, jornal e teatro. A explosão da televisão no Brasil pode ser observada 6 anos após a sua chegada. No ano de 1956, quando o país já possuía o expressivo número de 1,5 milhão de aparelhos de TV. Também a Tupi realiza neste ano a primeira transmissão interestadual. Foi o jogo Brasil-Itália, direto do Maracanã, no Rio de Janeiro. Vitor Manfio fala mais sobre a história do esporte televisivo. A primeira transmissão interestadual da televisão brasileira foi o jogo entre Brasil e Itália disputado no estádio do Maracanã, no dia 22 de fevereiro de 1956, onde a população de São Paulo pôde assistir um evento realizado no Rio de Janeiro. No dia 11 de junho de 1958, ocorreu a primeira transmissão de um jogo de Copa do Mundo no Brasil, que foi realizado pela TV Cultura. A partida havia sido realizada no dia 8 passado, entre Brasil e Áustria, e teve vitória brasileira por 3-0. Com a transmissão ao vivo da Copa do Mundo no México, em 1970, 4 milhões de lares brasileiros possuíam televisores, com cerca de 25 milhões de espectadores. No mesmo ano, a TV Cultura lançou 2 programas esportivos. A primeira transmissão de uma corrida de Fórmula 1 ocorreu em 30 de março de 1972, ainda de forma experimental. Em 1º de dezembro de 1973, vai ao ar a revista semanal Esporte Espetacular, na Rede Globo. No dia 14 de agosto de 1978, estreia na Rede Globo o programa Globo Esporte. Em 1993, a Rede Globo compra os direitos de transmissão dos jogos de futebol, assim como a Rede Bandeirantes. Em 1994, o Brasil conquista o tetracampeonato mundial de futebol com recorde de audiência. A Copa do Mundo de 2006 na Alemanha entrou para a história, sendo a primeira a ser transmitida em alta definição. A primeira década do século XXI foi marcada por grandes rivalidades entre emissoras brasileiras. Com o crescimento da internet, as emissoras de televisão passaram a lançar canais de interação com o público telespectador, que gradativamente migrava para a rede mundial de computadores. Ao mesmo tempo em que a audiência da TV aberta vem caindo nos grandes centros urbanos, aumentam os acessos aos sites que vinculam vídeos com conteúdo televisivo. Associado a esse crescimento, veio o sucesso dos programas voltados para o público jovem, repletos de interatividade. A televisão sofreu um avanço significativo desde a época da sua criação até os dias atuais. A repórter Maiara Crepaldi nos mostra um pouquinho mais desse avanço. Em 1950, ocorreu a pré-estreia da televisão no Brasil, que aconteceu no dia 3 de abril. No mesmo ano, no dia 18 de setembro, a TV Tupi de São Paulo foi inaugurada. Já no ano seguinte, a inauguração, em 1951, existiam aproximadamente 7.000 aparelhos de televisão entre São Paulo e Rio de Janeiro. 1953, ano em que a TV Record é inaugurada em São Paulo. No dia 15 de julho de 1955, foi inaugurada a TV Rio, de João Batista do Amaral e Paulo Machado. Em 8 de setembro, é inaugurada a TV Itacolomi, de Belo Horizonte. Em 11 de dezembro de 1957, começam as transmissões para o interior de São Paulo. 1959, inaugurada a TV Excelsior, de São Paulo.
É assinada em outubro pelo Ministério da Justiça, Armando Falcão, a primeira legislação regulamentando a censura de TV no Brasil. No ano de 1960, com mais de 200 mil aparelhos receptores de TV, inicia-se o processo de videotape, onde os programas antes improvisados agora são gravados e que começou a ser usado regularmente em 1962. Em 1963, chegam os primeiros aparelhos de TV em cores no Brasil, importados dos Estados Unidos, sendo a TV Tupi uma das pioneiras nas transmissões a cores no Brasil. É inaugurada a TV Bandeirantes no ano de 1967. Em 1968, já existem mais de 3 milhões de aparelhos de TV no Brasil, e é o ano em que houve a inauguração da Telstar, da Rede Nacional de Micro-Ondas, sistema de transmissão por satélites. O censo de 1970 aponta o número de aparelhos de televisão chegou a 4 milhões de lares, atingindo aproximadamente a 25 milhões de telespectadores. Também é inaugurada, em 25 de janeiro, a TV Gazeta de São Paulo. Em 31 de março de 1972, acontece a primeira transmissão a cores da TV brasileira. No ano de 1973, as emissoras tiveram que melhorar a qualidade de cenários, figurinos, maquiagens, vinhetas, etc., pois a transmissão colorida revelava mais imperfeições que a transmissão em preto e branco. 1959. É inaugurada a TV Excelsior de São Paulo. É assinada em outubro pelo então ministro da Justiça, Armando Falcão, a primeira legislação regulamentando a censura de TV no Brasil. No ano de 1960, com mais de 200 mil aparelhos receptores de TV, inicia-se o processo de videotape, onde os programas antes improvisados agora são gravados, e que começou a ser usado regularmente em 1962. Em 1963, chegam os primeiros aparelhos de TV em cores no Brasil, importados dos Estados Unidos, sendo a TV Tupi uma das pioneiras nas transmissões em cores do Brasil. É inaugurada a TV Bandeirantes no ano de 1967. Em 1968, já existem mais de 3 milhões de aparelhos de TV no Brasil, e é o ano em que houve a inauguração da Telstar, da Rede Nacional de Micro-Ondas, sistema de televisão por satélites. O censo de 1970 aponta o número de aparelhos de televisão chegou a 4 milhões de lares, atingindo aproximadamente a 25 milhões de telespectadores. Também é inaugurada, em 25 de janeiro, a TV Gazeta de São Paulo. Em 31 de março de 1972, acontece a primeira transmissão a cores da TV brasileira. No ano de 1973, as emissoras tiveram que melhorar a qualidade de cenários, figurinos, vinhetas, etc., pois a transmissão colorida revelava mais imperfeições que a transmissão em preto e branco. 1976. É inaugurada em janeiro a TV Estúdios, TVS, no Rio de Janeiro, embrião do SBT de propriedade de Silvio Santos. A Rede Globo chega a 60% na audiência e 75% na publicidade em 1981. A TV Record tem apenas 7%. O SBT é inaugurado e é o único canal que transmite a sua própria inauguração ao vivo. Em 1982, entra no ar a TV Abril. Já existem mais de 22 milhões de aparelhos de TV no Brasil em 1983. A Rede Manchete inicia suas transmissões com 5 emissoras próprias e uma afiliada, e a TV Bandeirantes passa por um tempo suas atividades devido à greve nacional dos trabalhadores. 1985 foi marcado pelo lançamento do primeiro satélite brasileiro de comunicação, com 24 canais. Em 1986, é lançado o segundo satélite brasileiro e já tem mais de 26 milhões de aparelhos de TV no Brasil. No ano de 1987, a TV alcança cerca de 90 milhões de telespectadores, o equivalente a 63% da população brasileira. No ano de 1986, é lançado o terceiro satélite brasileiro de comunicação, com 48 canais. Em dezembro de 1989, a queda do Muro de Berlim é transmitida ao vivo. Já no século XXI, é inaugurada a TV Brasil. Com a conexão do conversor digital, o telespectador tem acesso a uma imagem em alta definição, de imagem e som, e sem nenhum chuvisco. Televisores de tela plana, como LCD, LED e de plasma, com excelente qualidade e um designer ultra fino, além da tecnologia 3D, que já é transmitida por algumas emissoras brasileiras e é acessível em outras mídias, como DVDs e Blu-rays. Como vocês puderam conferir, a televisão cresceu, se ampliou, se reinventou, ficou mais moderna, acompanhou o avanço da tecnologia e do mundo. Porém, não deixou de ser amada pelas pessoas, pois a televisão observa, acompanha, opina e transmite a história de todos nós. Este foi o Jornal do PIB HD. Muito obrigada, tenha uma boa noite. Boa noite.